hoje tem dois dos maiores clubes da América do Sul em campo pela Libertadores. No Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Peñarol do Uruguai em partida que vale a liderança do grupo, especialmente para o Verdão, que foi ultrapassado ontem pelo Jorge Wilstermann na classificação. Depois de gerar muita polêmica no começo do ano, logo na apresentação ao falar dos uruguaios, o volante Felipe Melo foi o personagem da última coletiva do Palmeiras antes do confronto e ele adotou um tom bem mais leve. Assim que chegou ao Palmeiras no início do ano, Felipe Melo já causou polêmica. Eu não vejo problema não, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar. Quase 3 meses depois da primeira entrevista coletiva no clube, ele voltou a dar as caras na sala de imprensa da Academia de Futebol. Justamente um dia antes de enfrentar um adversário uruguaio na Libertadores, o tradicional Peñarol, 5 vezes campeão do torneio. Uma situação que aconteceu, que eu já me desculpei, para aqueles que entenderam de uma forma errada. Gente, eu não vou dar tapa na cara de Uruguai, nunca dei tapa na cara de ninguém na minha vida. Né? Não vai ser hoje que eu vou dar tapa na cara de alguém para ser expulso e deixar o Palmeiras com a menos. Jamais vou fazer uma situação dessa. O que eu quis dizer realmente é que a gente tem que entrar duro, como é Libertadores, é normal. Se na segunda-feira Alejandro Guerra disse que será um fracasso caso o Palmeiras não vença a Libertadores, ontem Felipe Melo assinou embaixo. Eu concordo com ele, se nós perdemos uma Libertadores a gente vai ficar muito triste, mas não vai ser uma tragédia, até porque a gente está enfrentando grandes clubes de muita tradição, então fracasso sim, naquilo que ele quis passar para vocês, mas tragédia não. É foco total na Liberta. Falar agora de Campeonato Paulista e da semifinal contra a Ponte Preta? Nem pensar. Queria que você falasse sobre essa semifinal contra a Ponte. Só vou falar só da Libertadores. A gente está focado no jogo da Libertadores. A Ponte é só depois. Eu não estou pensando na Ponte. Polêmico e sincero, esse é Felipe Melo. Uma figura que vai conquistando a torcida do Palmeiras e até dos rivais. Não só o torcedor do Palmeiras, mas o torcedor do Corinthians, do Santos, do São Paulo. Eu sou abordado nas ruas, pedem para tirar foto, cornetam quando tem que cornetar. Tem gente também que não gosta de futebol, mas me parabeniza pela sinceridade que eu tenho, que às vezes até ultrapassa os limites aí, a minha sinceridade. Às vezes eu tenho que ser um pouco mais politicamente correto, digamos assim. Mas enfim, eu estou muito contente aí com a forma que eu fui recebido aqui pelo povo de São Paulo. Carinho que também é recebido dos rivais dentro de campo. Fala aí, Felipe. Já pediram bastante camisa já. Isso já. Pediram bastante camisa, isso é bacana. Eu troco camisa, eu dou camisa. Se pedir para assinar, eu assino e tudo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Felipe Melo, gostem ou não, é sempre uma atração na coletiva. Né? Quando ele chegou esbravejando, dizendo que, você viu aí, né? Se tiver jogar no Uruguai, tiver que dar tapa na cara de uruguaio, eu vou fazer. E aí ontem já disse que não é bem assim, que na verdade ele não seria responsável, aquela conversa toda. Acontece que, do lado uruguaio, a gente vai ver daqui a pouquinho, eles já ouviram essa entrevista do Felipe Melo assim que ele chegou, o que ele disse. Acho que vão pra cima dele, né, Celso? É claro, faz parte do jogo, vão tentar desestabilizá-lo, vão tentar fazer com que ele realmente dê o tapa na cara e seja expulso. Não vai dar um tapa na cara? E aí? Vamos falar Gente, assim. é Brasil e Uruguai, Libertadores América, não tem jeito. Infelizmente, muitas vezes, tem gente que também gosta desse tipo de jogo, né? É aquela coisa da raça, da guerra. Então, o futebol fica em segundo plano e vão como se fosse uma guerra mesmo, uma luta de MMA. E muitas vezes o árbitro deixa correr solto. Mas, enfim, a expectativa de um grande jogo, embora o Peñarol tenha levado de 6 do Jorge Wilstermann, não é galinha morta, já ganhou na última partida. O Palmeiras precisa ganhar para assumir a liderança do grupo, e de forma isolada, joga em casa com o apoio da torcida, todos os ingressos já vendidos. Então a expectativa é de um grande jogo. Muitos imaginavam também, Chico, que Palmeiras e o Wilstermann seria um jogo fácil. E não foi, né? Foi gol da vitória marcado na Bacia das Almas. A expectativa é que contra o Peñarol seja algo semelhante. Algo brigado, disputado e muito difícil.
É isso, Celso. Também penso mais ou menos que nem você. Boa noite a todos. Boa noite, Michele. Boa noite a vocês. Boa noite. O Flávio Prado ainda comeu aranha, né? Não pode falar. Tá. Comer aranha. Comer aranha é quando o cara Ele come comeu aranha. literalmente Não, mesmo? não. É quando o sujeito come uma aranha, a aranha arranha a garganta. Então o cara fica... Aranha arranha? Aranha arranha. Então ele fica... Então ele está assim. Então por isso que eu estou fazendo no lugar dele. Para quem esperava o Flávio aqui hoje, estou eu. É o seguinte, o Palmeiras tem que se preocupar em jogar bola. Porque tem muito mais futebol que os uruguaios. Disparado. Não tem como o Palmeiras não fazer uma vitória hoje. Então, o que eu, se eu fosse o Eduardo Batista, mesmo o nosso herói aí, o tal do Felipe Melo, que falou demais quando chegou, né? Ele tem que ser cauteloso, recebe a bola, não prende, toca, sabe? Não fica chamando o adversário, sabe? Não fica segurando a bola. Toca, recebe, toca, recebe, toca, recebe, toca. Ele vai ser provocado fora do lance de bola, né? E se for agredido no lance de bola, o juiz vai ver e vai marcar falta. Então, quer dizer que o palmeirense não tem que se preocupar. E o Felipe Melo também não. Hoje de manhã eu passei cedo, perto lá do Parque Antártica, e você sabe que já tinha torcedor do Peñarol lá, rapaz? Que absurdo. Vieram cara. de ônibus, Chico. Muitos vieram de ônibus, fizeram lá uma parada em Santa Catarina, depois vieram pra cá. E um pessoal meio fanático mesmo. Sim. Sabe? Assim, time de massa, né? Eu passei, buzinei, falei Peñarol, o cara me xingou. Os caras não querem saber, sabe? Então, quer dizer, vai ser uma torcida que se aqui já está desse jeito, você imagina lá como é que vai ser. E o Celso tem uma tese que você não falou, mas eu vou te lembrar, que eu acho que você tem razão. Os maiores adversários do futebol brasileiro não são os argentinos, são os uruguaios. Da seleção brasileira, principalmente, você fala isso. E eu estendo já para o futebol uruguaio também como adversário, sim, em termos gerais. Só para lembrar, o Peñarol chegou há 3 anos, 4 anos atrás, na final da Libertadores contra o Santos. Foi 2011. 2011. Aí em 2012 o Corinthians foi campeão. Isso. E o técnico era o Muricy Ramalho. E ele com aquele futebolzinho chato dele, chegaram no final. Então, você tem uma ideia, eles não são bobos, vão querer fazer ponto aqui. E os uruguaios e os argentinos têm aquele estilo de jogo da Libertadores que você já conhece. Empata fora e ganha em casa. Empata fora e ganha em casa. É mais ou menos o que o Carille faz com o Corinthians. Muita gente não gosta. Eu não gosto. Mas como está tudo no começo, então a gente aceita. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E os uruguaios não querem nem saber, jogam assim em qualquer lugar. Então, tem alguns bons jogadores, mas se resume ao Cavani e o outro lá, o moleque do Barcelona. O Suárez. Então, eu acho que o Palmeiras tinha que pôr a bola no chão, tocar e ganhar bem. Fazer os 3-0 na liderança do grupo, começar a fazer gols para somar vantagem na classificação. Porque esse grupo está apertado, viu? Tá sim. Ninguém imaginava que o Wilstermann iria tão bem. Já são 2 vitórias do time boliviano, né? Michele. Bom, do lado uruguaio, o discurso dos jogadores do Peñarol é que o empate não será um resultado ruim essa noite, embora eles falem em vencer o Palmeiras na casa do Verdão. Ontem, os uruguaios fizeram um treino curto, de 1 hora de duração, na casa palmeirense, e assim como aconteceu com os bolivianos do Jorge Wilstermann, os jogadores do Peñarol e os jornalistas uruguaios que vieram cobrir a partida ficaram impressionados com o estádio palmeirense e publicaram muitas fotos e vídeos nas redes sociais. Eles também elogiaram bastante o elenco do Palmeiras e prometem atenção especial ao capitão Dudu. Segundo o atacante Maurício Afonso, a principal maneira de parar o Palmeiras é não deixar o Verdão ter a posse de bola. Todo mundo encantado com a casa do Palmeiras. Mas é bonito mesmo, sabe? O estádio do Palmeiras, o campo do Palmeiras é um dos mais lindos do país. Muita gente às vezes me pergunta, né? Poxa vida, das arenas novas. A grama agora. Qual é mais bonita, né? A do Corinthians ou a do Palmeiras? E existem algumas distinções. Quando você entra na Arena Corintiana, por exemplo, é algo que impressiona o acabamento. Mármore, realmente é muito lindo, mais bonito até do que o Palmeiras. Mas quando você entra no campo em si, a arquitetura do Allianz Parque... Dá um show, né? Realmente é algo de muito bom gosto, é muito bonito mesmo. Por isso aí o encantamento dos jogadores
bolivianos, né, e agora dos jogadores uruguaios. Você sabe que, falando da arquitetura dos estádios, realmente, eu nunca entrei no Allianz Parque. Também, vou dizer a verdade, vocês não têm vontade de entrar. Mas, pelo que eu vejo, por videotape, quando colocam ao vivo, foi uma reforma muito bem feita, né? Não é um estádio construído ali. Sim. Foi reformado o estádio e tal. Inclusive, tem uma parte ainda que está preservada do Palácio da Itália antigo. Né? Mas foi uma coisa bem feita. E acho que é o seguinte, a única coisa que não é legal no Palmeiras é o campo. O campo do Palmeiras é um campo mal cuidado, porque tem muitos shows. Mas agora eles arrumaram um esquema diferente, viu, Chico? Eles tiraram a grama, levaram a grama de novo. A expectativa é que agora, mesmo depois de um show do Elton John, a grama... então... Mas eles não fizeram em cima da grama. Eles retiraram a grama, levaram e replantaram. Então a expectativa é de um tapete zerado. Tomara que tenha dado certo essa tática. É um gasto aí de cerca de R$400 mil, para você ter uma ideia. Então, você vê que ter a sua casa própria dá problema. Né? Aí o cara fala assim, mas eu comprei um apartamento, nos Jardins. Comprou, parabéns, 4 quartos, 5 banheiros, 7 garagens. Pergunta para ele quanto ele paga de condomínio. Uhum. Aí o cara fala, pago 4 pau de condomínio, lógico, vai pagar mesmo. Um Zé Mané, né? Então você tem que comprar um apartamento razoável que o condomínio não seja tão alto. Nem brinca com esse negócio. Você tem casa própria. Vai fazer empréstimo para pagar um condomínio. Vai ter um aluguel. O condomínio sai mais caro que um aluguel que ele pagaria no outro apartamento. É lógico que quem mora num apartamento assim não está preocupado com 4 contos por mês. Verdade. Né? Não, evidente que não. Vai saber, né, para quem tem poder aquisitivo grande. Não, mas é que aí você pode perder o seu imóvel. Mas vamos voltar para o futebol? A gente vai fazer uma discussão. Olha o que eu falei para vocês. Olha o que eu falei antes. Eu não tinha visto essa cabeça. Falava que não tinha. E é o seguinte, veja como essa cabeça aí que a gente fala é o que a Michele leu. Né? O texto que a Michele acabou de ler. Na TV a gente usa a expressão cabeça. O empate está de bom tamanho. O empate é de bom tamanho. Então você imagina que esses caras vão tentar segurar o Palmeiras. E já pegaram, nem falaram do Felipe Melo, falaram do Dudu, que é realmente o cara que chama mais atenção e é o jogador que está fazendo a diferença nas últimas partidas. Confiante, né? Está confiante. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber qual será o resultado de Palmeiras e Peñarol. Dá Verdão? Dá. Dá empate? Não. Ou os uruguaios vencem? De jeito nenhum. Acesse o site e vote. Celso, entendeu? Você fica colocando a sua opinião no meio da enquete, você confunde as pessoas. Não. A enquete é Palmeiras, Peñarol ou empate? Pois não. A senhorita, inclusive, né, fica me cornetando quando eu erro. Senhora, eu sou casada. Desculpe-me, é verdade, esqueci desse detalhe não com importante. Você. Vale Mas então... Porque ele não quis, né? Vamos deixar bem claro. Porque ele não quis? Vamos ao que interessa. Ele nunca pediu, hein? Mas eu também não ia querer. Não, a gente é amigo. Mas vem cá, vocês estão fazendo uma discussão de relação? Vocês querem falar? Olha só, vocês querem falar de apartamento, de condomínio, de casamento. Vamos falar do Palmeiras e Peñarol? Fala. A senhora costuma me cornetar quando eu erro o resultado. E aí, quando eu acerto, a senhorita não lembra. Como o caso Ponte Preta e Santos, foi o último que eu gravei Ponte Preta aqui. Você vai falar todos que você acertar e todos que você errar? Exatamente. Palmeiras. Tá bom. Palmeiras. E aí, Chicão? Olha, não tem como o Palmeiras perder, mas eu acho que pode empatar, porque o pessoal vai jogar bem fechadinho na retranca. Então eu vou apostar no empate. Empate, beleza. A gente quer saber a sua opinião, site gazetesportiva.com.